O professor Vambert de Lourenço, então, ele está participando do Espaço Estado de Direito, na Livraria Saraiva, 13 de abril de 2010. Estou falando todos esses dados porque essa palestra vai ser transmitida pela internet, então é importante para quem vai estar nos assistindo futuramente e aqueles que quiserem novamente rever a palestra, né, e até refletir um pouco mais sobre o que vai ser debatido e discutido com vocês. A palestra Direito e Solidariedade, ela busca fazer uma reflexão sobre o papel do direito no Estado pós-social, denominado Estado de Solidariedade, que tem fim e fundamento a dignidade da pessoa humana. O professor Vambert vai poder explicar melhor que eu sobre essa ideia que acabou sendo o resultado desse livro, Teoria do Estado de Solidariedade, publicado pela editora Campos Elsevier. Professor Vambert Gomes de Lourenço é advogado, professor universitário, presidente do Instituto Jacques Maritain, doutor em Filosofia do Direito e mestre em Direito do Estado e Teoria do Direito pela URGS. Leciona Filosofia do Direito e Direito Administrativo na PUC, onde eu tive a oportunidade de conhecê-lo e já tivemos algumas conversas, né, sobre tanto o papel do jornal como as linhas de pensamento que nos aproximam. E o evento ele é válido como atividade complementar, vocês estão recebendo um livro que está sendo passado de presença, aqueles que quiserem receber após o final, vamos entregar os certificados, fazer os sorteios dos livros. Agradeço muito a participação de vocês e agradeço imensamente ao professor Vambert por essa oportunidade, que recentemente esteve a Roma e me trouxe um presente, que ele sabe que eu sou devota de Santo Antônio, me trouxe uma imagem de Santo Antônio benta pelo Papa Bento, né? Então eu fiquei super lisonjeada, benta por Bento. Então fiquei super feliz de estar lá. Sou colecionadora, aqueles que quiserem me dar um presente já sabem qual é o meu preferido. E agora, cortando esse assunto, eu quero passar de imediato a palavra ao professor Vambert, agradecendo novamente a presença de vocês e espero contar sempre com a participação e lembrando que vocês são responsáveis por esse projeto dar certo. O Jornal Estado de Direito está com 5 anos de atividade, 5 anos de fazendo eventos, e esse projeto já faz bastante tempo que a Livraria Saraiva vem nos oportunizando e divulgando na revista dela, que inclusive está aqui nessa revista, a programação da foto do professor com as informações do evento, sendo que são 163 mil exemplares, né, que são divulgados. Então é uma credibilidade que a gente vai ganhando e que está conquistando ao longo do tempo e que eu espero que com o apoio de vocês isso se torne cada vez maior. Então cada um de vocês é responsável por construir essa cultura, uma cultura mais instrumentalizadora do direito e menos de apaziguamento de conflito, né? Menos quando as pessoas sempre buscam o direito quando estão com problemas. Então essa ideia, eu acho que o professor, uma das ideias, né, que não tive a oportunidade de escutar o professor ainda sobre esse tema, é realmente a gente refletir sobre o papel do direito na sociedade, para que ele serve, como é que ele pode articular, o que ele muda nas nossas relações, né? Porque tem uma evolução toda de um Estado aí que a gente vai poder acompanhar agora com o professor Vambert. Muito obrigada, professor, e fico agora com a palavra. Eu agradeço a todos os presentes que vieram aqui refletir um pouco sobre o tema, em particular a Carmela, Jornal Estado de Direito. Carmela está construindo um nome no Brasil inteiro, descobriu esse nicho, esse segmento, que é colaborar dessa maneira com a cultura jurídica. Carmela estava em São Paulo agora à tarde, já está tendo uma agenda de executiva intensa, veio direto de Campinas para cá, para Porto Alegre, para essa conferência. Eu quero agradecer, Carmela, pelo lindo trabalho que tu fazes e por esse convite que muito me honra. Nós vamos trabalhar a ideia de direito de solidariedade e, obviamente, o título da nossa reflexão, ele já dá uma divisão formal do que nós vamos tratar, do nosso conteúdo. Então nós vamos dividir nossa reflexão em duas partes. A primeira sobre o conceito de direito e a segunda sobre o conceito de solidariedade e, numa síntese, a relação entre as duas coisas. Isso ao longo da nossa reflexão, essa relação vai estar sendo clareada dentro da própria definição do que é direito. Aliás,
Em português nós temos o que nós chamamos de problema semântico do direito. Eu posso ter direito enquanto ciência, faculdade de direito. Eu posso ter direito enquanto destro. Também direito enquanto justo, acepção moral. Direito enquanto técnico. Eu posso ter direito enquanto uma faculdade, aquilo que me é devido. Eu posso ter direito enquanto ordenamento jurídico, por exemplo. Então nós temos aí um problema semântico. Para resolver esse problema semântico do direito, eu tenho que ir lá para o problema etimológico. Então também existe um problema etimológico do direito, ou seja, a construção da palavra direito implica o significado que ela é dado odiernamente. Então, de onde vem a palavra direito? E por trás dessa palavra direito, o próprio conteúdo e significado dela. Precisamos recorrer à mitologia romana. Nós sabemos que na mitologia grega, a deusa Diké não era Têmis, a deusa da justiça, como alguns pensam. A deusa grega da justiça era a deusa Diké, que era filha de Têmis com Zeus. A deusa Diké tinha os olhos desvendados, diferentemente da deusa romana, a deusa Iustícia, que tinha os olhos vendados e uma balança na mão. Os olhos vendados da deusa Iustícia significam o método pelo qual os romanos aplicavam o direito. Enquanto os gregos, e a deusa grega tinha os olhos bem abertos e desvendados, aplicavam um método dedutivo, porquanto partiam do geral para o particular, porquanto a regra era o primeiro passo, eu primeiro tinha a regra e depois tinha o caso, como é o direito brasileiro. O nosso direito de família romano-germânica, como diz René Davi, é um direito legislado, é o direito do continente europeu. Esse é o nosso método e a forma como nós raciocinamos o direito, dedutivamente. Por isso que, desde o Código de Napoleão, os códigos são imensos. Mais de 1000 artigos, por quê? Porque o código tem a pretensão, desde o século XIX, os códigos têm a pretensão de dar conta de toda a realidade, o que é uma impossibilidade. Mas tem essa pretensão. Então essa é a família romano-germânica de direito, que como os gregos usavam o raciocínio dedutivo. E por isso que a deusa Diké, com os olhos bem abertos, queria ver se aquela norma que estava posta, ela era aplicada na vida social. E se a polis estava em equilíbrio, ou seja, se o nomos, que literalmente significa lei, é o direito legislado, se o nomos estava sendo aplicado na polis. De sorte que a deusa Diké, com os olhos bem abertos, ela via se a polis vivia o nomos, vivia a lei, vivia o direito. Se assim fosse, a sua posição estava a sua balança estaria em posição de isson. Tradução correta seria equilíbrio, mas a tradição, desde o mundo clássico, traduziu essa palavra por igualdade. Da expressão isson, a junção das duas palavras. Isson, equilíbrio ou igualdade, e nomos, lei. Isonomia, igualdade perante a lei. Isso vem lá da Grécia. Bem, então quando a balança da deusa Diké estava em posição de isson, estava tudo muito bem, obrigado. Era porque o legislador tinha cumprido a sua tarefa. A tarefa do legislador, então, era realizar a justiça distributiva. A justiça distributiva, ela tinha como papel distribuir os bens na polis, como o nome já sugere. Quando a balança, ou o isson, era quebrado e a balança ficava em posição de desequilíbrio, então entrava a justiça corretiva, que é a justiça do juiz. A justiça distributiva, ela tem um conteúdo geométrico, e a justiça corretiva, que é a do juiz, tem um conteúdo aritmético. A justiça corretiva, ela relaciona pessoas e coisas, bens que me são devidos. Vejam que eu já estou antecipando aqui, no comecinho, o que eu vou trabalhar mais adiante como justiça social, que é aí que entra a ideia de solidariedade e direito. Então, algo me é devido pela justiça distributiva. A justiça distributiva relaciona pessoas e coisas. A justiça corretiva, que é a justiça do juiz, relaciona coisas com coisas. Então a justiça do juiz, o direito civil é o exemplo mais eloquente, é uma justiça aritmética, como ensina Aristóteles. Tanto que eu tenho que quantificar a ação. Então eu tenho ali, na justiça distributiva, um conceito de proporcionalidade, justiça do legislador. Na justiça corretiva, que é a justiça do juiz, eu tenho um conceito de igualdade absoluta, aritmética. Primeiro a igualdade